Que a paz de Cristo esteja sobre a sua vida nesse momento. Gostaria de deixar aqui uma palavra que está no livro de Eclesiastes, capítulo 12, verso 1, que diz assim: lembra-te do teu Criador nos dias da sua mocidade, antes que venham os dias maus e cheguem os anos dos quais dirá, não tenho neles contentamento. Nós estamos prestes a chegar no fim de mais um ciclo, de mais um ano que se finda. E esse versículo ele tem tomado a minha mente, o meu coração, de lembrarmos do nosso Criador. Porque se eu olhar para esses 363 dias que já se passou, eu começo a refletir quanto tempo deles eu me lembrei de Deus. Em quantas horas dos meus dias que se passaram ao longo desse ano que está prestes a se findar, eu dediquei ao Senhor. Quantas horas desses dias eu dediquei a Deus? Porque quando a Bíblia diz lembrar, ela está relacionada a agir. Quando Deus se lembrava de alguém, ele intervia, ele agia a favor de alguém. Quando Salomão vai dizer em Eclesiastes, lembra-te do teu Criador, ele está dizendo, tenha uma ação para com Deus, enquanto você tem a sua juventude, o vigor, a força, a disponibilidade de buscar, de se dedicar, de se entregar a Deus. Porque quando Salomão escreve isso, ele está já numa idade avançada, idade em que seus joelhos doem, a sua coluna não permite que ele venha se locomover com facilidade. Então ele diz, cheguem os anos dos quais dirá, não tenho neles contentamento. Porque você podia ter aproveitado, enquanto você tinha força, enquanto você tinha vigor, enquanto você tinha oportunidade, disponibilidade, mas chegou um momento em que seu corpo não vai mais obedecer da mesma maneira que ele obedece agora. E você vai querer fazer, mas você não vai poder, e vai vir um remorso de que quando eu tinha chance eu não fiz. Nesse mesmo livro ele vai dizer que de vaidade, vaidade, tudo é vaidade. E na tradução, no hebraico, vaidade quer dizer futilidade, está dizendo, é muito fútil. E muitas vezes tem sido assim os nossos dias. Tem sido assim os meus dias. Porque eu tenho gastado muitas vezes o meu tempo com futilidade. Com coisas que não vai me acrescentar nada espiritualmente. E eu passo horas dos meus dias no celular. Eu passo horas dos meus dias em tantas outras coisas. Mas quando é para Deus, falta tempo. Então eu dedico muito tempo do meu dia no meu emprego, no trabalho, na faculdade. Sim, coisas necessárias. Mas são coisas necessárias para a minha vida material, a quais sim eu preciso fazer. Mas e para a minha vida espiritual? E para a minha alma? Porque eu e você somos corpos, alma e espírito. Então muitas vezes eu tenho me dedicado às coisas que sim, satisfazem a minha vida material, mas a minha alma ela está sedenta. Meu espírito ele sente a vontade de sentir a presença de Deus, mas como? Lembrando do meu Criador. E o que é lembrar do meu Criador? É fechar a porta do meu quarto e orar. É dedicar horas dos meus dias em buscar, em estar a sós com Deus, em estar na presença de Deus, em ir até a casa de Deus. Porque Deus não nos fez para estar distante dele, mas para que eu e você pudéssemos ter uma comunhão com o Senhor. Porque era assim quando ele criou o homem, quando ele fez Adão. Adão tinha responsabilidade, era dele a responsabilidade de lavrar a terra e a aguardar, mas havia um momento, na viração do dia, Deus descia, se revelava, se manifestava e andava com Adão. E isso precisa acontecer nos nossos dias.
Deus, Ele quer se revelar, Deus, Ele quer se mostrar, Deus, Ele quer continuar a ter uma intimidade comigo, contigo, mas muitas vezes eu estou ocupado com tantas coisas, gastando a minha juventude, a minha força, o meu vigor em tantas outras coisas, não sobra tempo para aquele que me deu a vida. Muitas vezes eu não me lembro do meu Criador, sendo que Ele me criou, Ele me formou. A vida que eu tenho, eu só tenho porque Ele me deu. Então eu gasto a vida que Ele me deu com outras coisas, mas tempo para Ele eu não tenho. Mas Ele tem se lembrado de mim e de você. Ele se lembrou de mim e de você há mais de 2000 anos atrás, quando Jesus naquela cruz foi entregue. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nesse ato Ele lembrou de mim e de você. Deus lembra de mim e de você todas as manhãs quando Ele nos acorda. Cada livramento que Ele nos dá, muitas vezes que nós nem vemos, mas Ele está se lembrando de nós, nos guardando. Deus se lembra de você quando começa o culto na igreja que você ia. Ele fica esperando você entrar por aquelas portas. Deus se lembra de você quando Ele olha para o banco que você sentava, para a cadeira que você sentava. Ele fica esperando você vir e voltar a estar nela. Deus se lembra todos os dias quando era aquele momento que nós orávamos, que nós meditávamos, que nós buscávamos. Mas hoje esse tempo não existe mais. Mas eu preciso ter uma ação, eu preciso ter uma reação. Eu não posso aceitar isso. Eu não posso simplesmente cruzar os meus braços e dizer, não dá, eu não tenho mais tempo, eu não tenho mais condição. Não, você tem. Ainda há fôlego de vida em você. Ainda há vida em você. Deus tem preservado a sua vida, porque Ele tem um propósito na tua história. Antes que venham os dias maus, antes que a minha juventude se vá, e chegue o tempo em que eu vou querer buscar, em que eu vou lembrar que eu poderia ter buscado, mas não busquei, mas agora eu não tenho mais força, mas agora eu não tenho vigor, mas agora eu não tenho mais disposição, mas hoje eu e você temos. Eu preciso olhar para esse ano que se passou e pensar, ver em tudo que eu errei para com Deus, tudo que eu falhei, tudo que eu fiz, todo o tempo que eu poderia dedicar, mas eu não me dediquei, e mudar. Esse é o momento, essa é a hora. Não posso deixar para depois, é hoje. Lembra-te do teu Criador hoje, antes que venham os dias maus. Que nós possamos lembrar do Senhor, que nós possamos ter uma ação para com Deus, que nós possamos buscar a Deus, porque as coisas dessa vida vão passar, mas Deus, Ele é eterno, e eu quero que eu e você estejamos com Ele por toda a eternidade nos céus, mas vai depender de eu e você lembrarmos dEle enquanto nós estamos vivos. Que Deus nos abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus.